O Kiko disse que o senhor vai morrer. Você é burro, cara, que loucura. Está enganado, Chaves, está enganado. Saiba de uma coisa. Agora eu gostaria que esta senhora me desse a goceta. Com muito prazer. Mas que belezura! Continue gozando. Você vai ver só. Que bom! Puta vida! Nossa! Quando eu tiver um tempinho, eu te ensino como é que faz. Imagina, você está chegando em casa, andando em casa, tranquilamente, de repente uma manju para um lado e para o outro. Para um lado e para o outro. Para um lado e para o outro. Porque eu gosto de andar assim por aí, com a bunda para fora. Oi galera, eu tô fazendo esse vídeo pergunta aqui pro Merlin e para o Glaucio Gonzalez sobre ecopolos, economia baseada em recursos e anarquia. Então, são 15 perguntas. A última pergunta é uma pergunta mais longa, sendo 9 perguntas aqui sobre ecopolos e economia baseada em recursos, que eu vou fazer pro Merlin, e outras 5 ou 6 perguntas sobre anarquia, que é para o Merlin e para o Glaucio responderem, caso eles queiram. Já de antemão eu os convido a um debate, porque eu gostaria de debatê-los sobre esses temas, né? Debater esses temas aí com vocês aí num hangout e tal, do mesmo jeito que o Glaucio ele fez com o Douglas, que é o ANCAP, né? Que o Merlin fez um vídeo muito bom refutando algumas das besteiras que ele falou, mas de antemão eu já faço uma crítica aqui ao Glaucio de ele mesmo não ter criticado o Douglas lá no Hangout, então achei muito passivo. Eu achei que aquele Hangout sobre anarquia foi um Hangout muito pouco pragmático, de baixo nível, de certo ponto, senão que foi baixaria, com todo respeito ao Glaucio e ao Douglas, mas que não levou a lugar nenhum, não propôs nada útil, não falou como é que as coisas seriam plantadas e tal, além de falar um monte de besteira sobre o Estado, né, culpando o Estado de coisas que ele não tem culpa, falando que o Estado proíbe coisas que na verdade o Estado não proíbe, e que o Estado permite coisas que na verdade o Estado não permite, e falando que você não deve agredir a propriedade, você deve respeitar direitos, mas num sistema sem Estado, quer dizer, quem vai obrigar você a respeitar a propriedade e direitos em um sistema sem Estado? Mas essas perguntas fazem parte aqui dessa lista que eu coloquei. Então, ecopolos e economia baseada em recursos. 9 perguntas para um Merlin. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou apenas lê-las para você. Eu já anotei aqui. Merlin, número 1. Quem bancaria os ecopolos? Ricos? Você prevê custos na ordem de 100 bilhões ou mais. Então, quem bancaria? Como bancaria? Pergunta de número 2. Por que ricos iriam bancar ecopolos se o sistema capitalista atual já são vantajosos, já trazem vantagens para os ricos, ou seja, o sistema capitalista fez eles ficar ricos, então para que eles iam fazer ecopolos? Seria altruísmo? Seria que eles são bonzinhos? Né? 3. Por que diabos mesmo, por que diabos pessoas ricas iriam levar mendigos e pessoas desqualificadas para esses ecopolos? Lembrando, seria muito bom se pessoas ricas fizessem ecopolos e as primeiras pessoas que eles levassem fossem exatamente as pessoas mais pobres, mendigos, analfabetos, dona de casa com 10 filhos que não consegue sustentar e que iriam morrer no sistema capitalista e tal. Mas por que os ricos iriam levar essas pessoas se não traria vantagem nenhuma para eles? O que eu quero com mendigo? Eu vou construir uma cidade e vou encher ela de mendigo. Para quê? Para que eu faria isso?
para explorar, só se for para explorar mão de obra barata, mas se esse mendigo não me desse nenhuma vantagem, para que eu iria fazer isso? Então achei muito esquisito isso aí, Merlin. 4. Por que diabos pessoas ricas iriam produzir e dar coisas de graça para outras? Provavelmente para essas pessoas que eu acabei de citar aí, que você falou, que são mendigos, pessoas desqualificadas, que não iriam agregar valor ali ao Ecopolo nenhum, então seria completamente de graça mesmo. Né? A sua questão sobre trabalhar 2 horas, apenas 2 horas de descansar o resto do tempo, é uma solução que eu acho que é possível implantar com uma boa vontade e tal, mas eu acho que nem isso iria ser dado aos trabalhadores desse Ecopolo, porque sem Estado, principalmente sem legislação trabalhista, o que haveria era exploração máxima da mão de obra e menor contratação possível, porque para você não ter que gastar com mão de obra e para você poder sugar o máximo dessa mão de obra. Ou seja, seria um sistema análogo à escravidão, sem Estado, principalmente se fosse numa economia agrária, né, onde você vai produzir alimentos, basicamente. E eu já vou colocar uma pergunta aqui no meio. Como é que mão de obra desqualificada vai mexer com tecnologia? Mas vamos ali. 5. Já tem a ver com essa pergunta, né, que eu acabei de fazer. Sem Estado, como é que você não iria ter condições análogas à escravidão, né, exploração de mão de obra e tal? Pergunta número 6. Como assim, sem Estado, todo mundo ia respeitar direitos uns dos outros? Como é que eu vou respeitar direito um do outro? Quer dizer, o dono daquele Ecopolo, ele não pode expulsar pessoas de lá, então ele pode simplesmente virar para um dos mendigos que ele trouxe e falar, se ele trouxesse mendigo, né? Se você conseguir responder essa pergunta aí do que ele traria mendigo. Aí o dono do Ecopolo fala assim, olha, mendigo, você tem 2 filhos aí gostosinhas, hein? Beleza, eu vou estuprar as 2. Deixa? Aí o pai delas, não, claro que eu não deixo. Então, vaza desse Ecopolo e vai pra puta que o pariu. Né? Como é que você iria ter esse respeito a direito sem Estado? Né? O dono do Ecopolo ia ser o Estado e ele ia ser um cara lá em um regime absolutista, que seria dono e poderia fazer o que ele quisesse. Bacana. 7. Como acabar com o conceito de propriedade, né? Aliás, como ao acabar com o conceito de propriedade, você evitaria que as pessoas tomassem para si coisas de outras pessoas? Ou seja, como é que você evitaria roubo sem o conceito de propriedade? Roubo entre aspas, né? Porque não ia ter roubo, mas você ia ter uma condição ali onde o cara pegou um computador para ele e aquele computador é dele. Aí outra pessoa chega, não tem conceito de propriedade não, me dá. Não, eu peguei primeiro, não, eu peguei. Não é de ninguém, isso aqui não é de ninguém, sabe? Como é que você iria ter a delimitação da propriedade, entre aspas, o que é de quem? Eu não sei se eu consegui me expressar assim. Porque, opa. Caiu aqui. Porque sem conceito de propriedade eu posso pegar o que eu quiser de quem eu quiser. Nada é de ninguém. Não tem nem o conceito de propriedade pública. Porque o conceito de propriedade pública, os anarcocapitalistas falam que a propriedade não é de ninguém, mas ela é, sim, de todos, e há uma lei que estabelece que você tem que respeitar aquilo e como você tem que respeitar. Se você está num sistema que você não tem propriedade, nem lei que determine o que você deve fazer, o que você deve respeitar, que você não deve vandalizar, que você não deve tomar para si o que é do outro, então eu não vejo como isso funcionar. Mas você me explica aí, Merlin, que eu não entendi isso não. E 9, finalmente. Por que economia baseada em recursos e ecopolos não são uma utopia maluca como anarcossocialismo e anarcocapitalismo são? E eu já vou explicar nas perguntas que eu vou fazer sobre anarquia, o porquê que eu acho que esses conceitos de anarcossocialismo e anarcocapitalismo
são utopias que nunca funcionariam e tal. Logicamente que tem bilhões de motivos do porquê que isso não funcionaria, mas eu vou falar só alguns pouquinhos, né? Então, para mim essa ideia de ecopolos, ela é tão ridícula quanto a anarquia, porque é uma utopia, mas se você me convencer do contrário, respondendo pelo menos essas perguntas aí, Merlin, aí eu já posso começar, talvez, a mudar de opinião, tá? E por falar em anarquia, vamos às perguntas sobre anarquia. Eu não entendi a diferença entre, na prática, tá? Saindo do mundo pirulito e tal, eu não entendi a diferença na prática entre anarcossocialismo e anarcocapitalismo, mesmo tendo assistido 2 vezes aquele debate lá entre o Glaucio e o Douglas. Não entendi. Então, eu vou já começar as perguntas aqui, ó. Pergunta número 10. Devemos acabar com o capitalismo. Isso é uma afirmação, tá? Que alguém pode dizer aí, algum anarcocapitalista ou anarcossocialista vai falar. Temos que acabar com o capitalismo ou com o Estado. O que colocar no lugar é outra discussão. Essa frase faz sentido, Merlin? Essa frase é uma frase que você fala, que a gente tem que acabar com o capitalismo ou com o Estado, né? Você fala com o capitalismo, mas eu estendo aí a quem fala que tem que acabar também com o Estado e tal. Tem que acabar com essas coisas, com esses sistemas. Mas aí, o que for colocar no lugar, discute depois. Acaba primeiro com isso, aí discute depois o que vai colocar no lugar. Essa frase não faz sentido nenhum, ao meu ver, mas você fala... Por que isso faz sentido? Por que eu pergunto isso? Porque se você quer acabar com o sistema, você deve sim colocar na mesma discussão como você vai acabar com esse sistema, como você vai sufocar as pessoas que vão resistir a essa mudança. Por exemplo, se for acabar com o Estado, você vai ter que me matar, porque eu vou lutar na resistência para manter o Estado, por exemplo. Então você vai ter que sufocar a resistência, inclusive matando pessoas, e muitas pessoas. Como realizar a transição entre o sistema atual e aquele que você quer implantar. E por fim, como esse sistema novo iria funcionar. E por que ele seria muito melhor do que o sistema atual, a ponto dele justificar todo o desgaste e gasto de recursos e mortes que foram realizadas com essa mudança que vai ser com certeza tão difícil. Então esse negócio de você falar que tem que acabar com o sistema atual, o que vai colocar no lugar é outra discussão, isso aí para mim não faz sentido nenhum, porque tem que estar na mesma discussão tudo isso que eu falei. Como você vai acabar, como você vai sufocar a resistência, como você vai fazer transição, o que você vai colocar no lugar, como isso iria funcionar e por que isso seria tão melhor do que o sistema antigo que justificou toda a morte, toda a desgraça, todo o gasto de recurso na transição, entendeu? Eu sei se entendeu a pergunta, mas desculpa aí. Se você não tiver entendido, a gente no Hangout eu tento explicar para você melhor. Número 11. Pergunta número 11. Qual a diferença entre anarcossocialismo, que é anarquia de esquerda, e anarcocapitalismo, que é anarquia de direita? E me fala essa diferença na prática. Na prática. Você acabou com o Estado. Por que ao acabar com o Estado, só com o fim do Estado, só o fim do Estado iria fazer todas as coisas se encaixarem para ficar exatamente do jeito que você está falando que vai ficar? Entendeu? Ao invés de virar outra coisa, completamente diferente. Isso já tem a ver com a pergunta número 12. Como que, sem Estado, seria possível evitar que o anarcossocialismo virasse outra coisa e o anarcocapitalismo também? Como evitar, por exemplo, que o anarcossocialismo acabou com o Estado? Como é que evitar que, na verdade, o que você queira implantar seja anarcossocialismo, mas que acabe virando anarcocapitalismo? Ou vice-versa?
o anarcocapitalismo virasse meio que um anarcossocialismo, porque sem Estado você não teria propriedade privada, então meio que seria um anarcossocialismo e tal. Como evitar que, com o fim do Estado, as coisas desandassem e virassem uma coisa completamente diferente daquilo que você propôs? Já que sem Estado você não teria uma ordem central e tal, você não teria uma ordem central para regir como as coisas iriam passar a funcionar daqui para frente, enfim. Isso tem a ver com uma pergunta número 13. As perguntas aqui todas têm mais ou menos uma a ver com a outra. Mas eu quero responder separadamente e que gaste muito tempo para responder, porque isso aqui precisa ser respondido muito bem. Merlin e Glaucio. Como, sem Estado, seria possível manter homogeneidade em todo o território mundial do sistema que você quer implantar? Ou seja, acabou com o Estado no mundo inteiro, ou pelo menos no Brasil inteiro. Como evitar que aqui no meu bairro o novo sistema que iria vigorar de anarquia funcionasse completamente diferente lá de São Paulo? Ou que iria funcionar completamente diferente lá dos Estados Unidos? Ah, mas eu sou anarquista e aí isso seria bom funcionar diferente porque as pessoas pensam diferentes e tal. Então é bom essa diferença. Não, não é boa a diferença, porque eu estou querendo falar de diferença assim. Como evitar que, por exemplo, em São Paulo as coisas funcionassem direitinho, né? Eu acho que não funcionaria, mas digamos que lá em São Paulo as coisas funcionariam direitinho, porque lá tem recurso, lá tem serviços já estabelecidos, lá a pessoa tem uma mentalidade diferente e tal. E aqui a gente não tivesse serviço, a gente não tivesse ordem, a gente não tivesse justiça em nenhum sentido, ou seja, a gente não teria justiça social, a gente não teria sistema judiciário, a gente não teria leis, ou pelo menos leis fossem respeitadas, a gente não teria recursos para manter uma economia local aqui. Entendeu? Como garantir homogeneidade em um sistema sem Estado, um anarcossocialismo? A nível mundial, ou pelo menos a nível nacional, ou pelo menos a nível regional, não teria, né? Ao meu ver, não teria, mas me explica aí como é que vocês acham que teria. Acabou com o Estado. Como é que um bairro vai ser muito mais rico que o outro, um bairro vai ser muito mais seguro que o outro, um bairro, há pessoas que têm recursos e dinheiro, então elas podem, de certa forma, pagar serviços essenciais, como coleta de esgoto, fornecimento de água e energia, mas um bairro ali de 50 mil pessoas pobre, nenhuma empresa privada iria querer investir ali porque não dá lucro, porque são pobres, não tem mal o que comer. Então, como é que sem Estado você iria garantir que eles iriam ter homogeneidade nas coisas básicas? Ou seja, aqui vai ter água, esgoto e luz, e segurança, e saúde, e educação, e acesso à informação. Todas as coisas são básicas, mas tem muito mais coisas que são básicas além dessas. Mas como garantir que todos os lugares teriam pelo menos essas coisas? Sem Estado. Né? Essa pergunta número 13 ela foi meio difícil de explicar, mas assim, desculpa, porque eu tive que me expressar. Eu quero que ela fique bem explicada mesmo. Não, eu quero que essa pergunta, assim, não corrija você não ter entendido ela, né? Mas se não entendeu, a gente entra num debate aí e eu pergunto de novo. 14. Como em um anarcossocialismo, que essa pergunta aqui vai falar sobre anarcossocialismo, que é para o Merlin e para o Glaucio, né? Anarcocapitalismo, eu sei que vocês veem que essas coisas não vão funcionar, mas vocês afirmam que essas coisas iriam funcionar no anarcossocialismo. Então, como é que no anarcossocialismo iria funcionar respeito à regra trabalhista, respeito à legislação do consumidor, a regras ambientais, a regra de ocupação de solo urbano e rural, para você manter coesa a infraestrutura de uma cidade, tanto do ponto de vista ambiental, como do ponto de vista até da infraestrutura mesmo, rede de esgoto, por exemplo, você não pode construir um prédio em cima de uma rede de esgoto, porque você vai fazer escavação, vai estourar uma rede de esgoto e tal, você corre o risco de estourar uma rede de esgoto, que
tá coletando esgoto do bairro vizinho, essas coisas assim, né? Que tudo isso aí o Estado, mediante estudos prévios, emissão de alvará, garante. Ainda tem imbecis que falam que alvará não serve para nada, que alvará é só burocracia do Estado, mas não é. Alvará serve exatamente para... Alvará para construção em um espaço urbano serve exatamente para você evitar um colapso da infraestrutura local e do transporte. Construção de um prédio vai impactar no transporte, vai impactar no meio ambiente, na drenagem fluvial, enfim, na rede de água, de esgoto e de energia elétrica, enfim, né? Na capacidade também de transmissão das redes elétricas, na capacidade de vazão da rede de água, e essas coisas, enfim, tudo tem que ter alvará, porque tudo tem que ter estudo prévio e tal, do Estado, para manter uma coesão, entendeu? Como é que num sistema anarcocapitalista vai ter essas coisas? Ou anarcossocialista? Entendeu? Ah, Israel, não sei como essas coisas funcionam. Então, como é que você está otorgando para si a capacidade de achar que consegue implementar algo que é melhor que o Estado, sendo que você não sabe nem metade do que o Estado faz? Beleza? Então vamos lá. Última pergunta, mega overpower. Essa última pergunta, que é a pergunta número 15, é uma pergunta específica da minha área, que é telecomunicações. Então, vamos lá. Já que eu sou da Anatel, eu pergunto a vocês, que defendem fim do Estado, o anarcossocialismo, anarcapitalismo e tal. Como iria haver respeito à propriedade no espectro de radiofrequência entre empresas e operadores que transmitem dados ou disponibilizam serviço de transmissão de dados? Entendeu? Não entendeu? Volta a pergunta aí, tá? Tô indo rápido aqui para não ficar o vídeo muito longo. Já que esse negócio de quem chega primeiro não funciona, obviamente. Então, isso não esse negócio de quem chega... Eu chego aqui numa propriedade terrestre e eu delimito uma área. E essa área é minha. Quem é que sem Estado, escreveu que a regra a propriedade é de quem chegar primeiro? Eu não iria reconhecer essa regra. No caso do espectro de radiofrequência, é pior ainda, porque o espectro de radiofrequência é um bem semi-abstrato. Então, a Anatel, ela faz a outorga das faixas de radiofrequência no espectro, para que você possa ter a transmissão ou receptação de sinais, de dados. Entendeu? Ela faz a outorga e fala: essa faixa daqui para cá, por exemplo, entre 80 MHz e sei lá, e 200 MHz é para radiodifusão de som. E de 200 a 500 MB, enfim, é para radiodifusão de som e imagem, e um pouco além é para transmissão de 4G, e para mais além de 3G, e para mais além de TV a cabo, via satélite, coisa e tal. A Anatel faz isso, ela organiza o espectro e ela faz a outorga das radiofrequências. Sem Estado, como é que isso vai fazer? Tem gente que fala que a Anatel não é Estado. Isso é burro, né? A Anatel é Estado, sim, né? A Anatel, ela é uma função típica de Estado. E não é Estado nem muito forte, né? Porque a Anatel, ela surgiu a partir da privatização de um serviço que é considerado serviço de caráter público, e se isso vai ser privatizado, e é um serviço de caráter público, é estratégico, é um serviço essencial, ele tem que ser regulado, ele tem que ser garantido continuidade, ele tem que ser garantido universalização, qualidade, respeito a acordo com o consumidor, interconexão entre as operadoras, para nenhuma operadora ficar excluída do mercado, por não haver interconexão entre elas. Ou seja, se você tem um celular da TIM, você consegue ligar para um celular da Vivo, da Claro, enfim. Porque a Anatel obriga que você consiga fazer isso, né? Então, a Anatel
ela realiza outorga de frequência, outorga de numeração, para que duas pessoas não tenham um número igual de telefone, né? Por exemplo, a cada número de telefone corresponde a uma linha, né? A Anatel faz a reserva de faixas de radiofrequência para controle de tráfego aéreo, controle de tráfego terrestre e marítimo. E também emergências, linhas de emergências, militares e outras coisas. Como fazer controle de tráfego aéreo, terrestre e marítimo, por exemplo, e disponibilizar serviço de emergência não seria lucrativo para a maioria das operadoras? É muito mais lucrativo você ter radiofrequência disponibilizada para a prestação de serviço de internet, porque os serviços são caros para os consumidores e eles vão remunerar muito mais as operadoras. Você não iria ter controle de tráfego aéreo, marítimo e coisa e tal. E aviões iriam se colidir, né? Então, a Anatel, o Estado, realiza a delimitação das faixas, e as faixas ela tem que ser contínua para serviço de mesma natureza, para que o equipamento que você esteja usando consiga sintonizar as estações. Tá bom? Para que ela consiga sintonizar de forma fácil essas estações. Não sei se você entendeu, mas eu posso explicar isso num outro vídeo. Então, a Anatel também realiza regulamentos relacionados principalmente a obrigações de qualidade, de continuidade de serviço, porque o serviço de telecomunicação é um serviço essencial, ele tem que ser contínuo. Respeito ao acordo entre prestadoras e consumidores, respeito ao consumidor baseado no princípio da vulnerabilidade do consumidor, ou seja, o consumidor é a parte mais fraca, então o Estado tem que proteger mais o consumidor do que a prestadora de serviço. Obrigação de interconexão entre as prestadoras, a Anatel obriga. Universalização de serviço seria o quê? Universalização de serviço seria todos terem chance de ter acesso a serviços de telecomunicações. Pelo menos em teoria. Mas se não houvesse a Anatel obrigando as operadoras a universalizarem o seu serviço de telecomunicação, você só teria serviço de telecomunicação disponibilizado em áreas que dão lucro, ou seja, grandes centros urbanos, com mais de 100 mil habitantes. E qualquer pessoa que morasse em um bairro mais afastado com 50 mil habitantes não teria acesso a serviço de telecomunicação naquele local. Por quê? Porque não dá lucro para a operadora. Quem está falando é uma pessoa que trabalha na Anatel e sabe. As operadoras elas têm que ser obrigadas nas licitações a prestarem serviço de telecomunicações, a disponibilizar os seus serviços em áreas rurais, em áreas urbanas com pouca densidade, são bairros mais afastados, mais pobres. Porque se elas não fizerem isso, elas não prestam porque não dá lucro. Não dá lucro prestar serviço de telecomunicações nessas áreas. E eu estou usando telecomunicação como um exemplo, porque não dá lucro provavelmente prestar qualquer serviço em área assim. Serviço de grande complexidade, que existe um aparato estrutural muito grande, como por exemplo, construção de estradas longas. É lógico que você vai ter serviço de cabeleireiro, agropecuária, de subsistência e coisa e tal, que são serviços mais padeiro e tal, mas serviços de infraestrutura, construção de pontes, de estradas, serviço de telecomunicações, coleta de água, esgoto, linhas de transição de energia e tal, não teriam em bairros pobres sem Estado, né? Obrigando que esses serviços sejam universalizados, porque são serviços que, apesar de serem muito caros e onerosos serem prestados, eles têm que ser prestados para todos, ou buscar ser prestados para todos, porque todos precisam desse serviço para ter uma vida minimamente civilizada. E sem Estado não tem como, ao meu ver. Então, a Anatel, inclusive, realiza apuração de descumprimento dessas obrigações que ela impõe a prestadoras de serviços de telecomunicações e aplicam sanções cabíveis caso seja verificado que houve esse descumprimento. São chamados PADs, né? Processo de apuração de descumprimento de obrigação, que são os processos mais comuns que tem lá na agência.
lá na Anatel. Então, sem Estado, como é que vai ter isso? Como é que vai ter isso? Bônus track, né? Eu já falei isso, mas digamos que você, Glaucio, ou Merlin, fale. Ah, eu não sei nada disso que você falou sobre funções da Anatel, Israel. Você falou grego, porque a Anatel faz isso e faz muito outras coisas que eu não falei. Mas só dessas poucas coisas que você falou aí sobre o que a Anatel faz, eu não sei nada. Então eu não sei como é que sem Estado isso iria funcionar. Aí eu pergunto para você, pois é, Glaucio e Merlin, como é que vocês, desconhecendo funções básicas do Estado, vocês não sabem, não têm conhecimento técnico aprofundado nem sobre 10% do que o Estado faz? Eu também não tenho. Então, como é que você, nesse nível de desconhecimento técnico sobre as coisas que o Estado faz e por que ele faz, você quer atribuir a si mesmo a capacidade de implantar algo que seja melhor do que o Estado, propondo que o Estado acabe? Como é que é possível com esse seu desconhecimento? Ficando numa discussão, num debate raso sobre mais-valia? Sobre valor-propriedade? Preço-valor? Sobre praxeologia? Sobre essa porcaria, princípio de não agressão, idiota? Esse papo furado, nada pragmático, um debate de baixíssimo nível, que não propõe nada, não chegou a lugar nenhum, que sequer eu consegui ver a diferença entre o que você, Glaucio, propôs e o que esse Douglas propôs. É aí que vocês querem dirimir toda a profundidade técnica da necessidade da gente ter um Estado? Responde aí, gente. Eu tô pasmo aqui com essa discussão. É por isso que eu acho a coisa mais idiota discutir fim do Estado, porque não tem como discutir fim do Estado. Quando você começa a perceber 1% das funções que o Estado faz de forma técnica e o porquê ele faz aquilo, isso já cai por terra qualquer propósito de acabar com o Estado. O Estado é altamente necessário. Ah, mas o Estado, ele várias vezes, por omissão, ele favorece a elite. Mas se não existe o Estado, a elite vai se favorecer a si mesma. A elite vai tomar para si o poder e favorecer a si mesma, sem Estado. E vai ser muito mais corrupta, porque eles não vão nem precisar ter o trabalho de prestar contas à mídia, ao governo. Não vão sequer se dar o trabalho de ter que subornar políticos e outras coisas. Subornar político é uma porcaria, mas sem Estado, eles vão ser corruptos. As empresas vão ferrar trabalhadores, consumidores, meio ambiente e tudo mais em busca de lucro, sem nenhum freio. Então falar que o Estado existe para favorecer a elite é uma piada. Porque sem o Estado, a elite tem dinheiro. Eles vão favorecer a si mesmo, eles vão comprar armas e favorecer a si mesmo. Subjugar pessoas. Então é bobagem. Mas tudo bem, vamos lá, e a gente pode ir num debate e falar, né? Desculpa se eu me exaltei aqui, mas eu preciso que vocês respondam essas questões, Merlin e Glaucio. Muito obrigado e até a próxima.